país de nosso Brasil, né? Então sejam todos bem-vindos, a turma chegando, estamos aqui esperando vocês. Boa noite a todos, mais uma vez, boa noite a todos. Sempre é bom essa oportunidade desse reencontro, mesmo que seja apenas virtual. Mas é o que temos, não é? É o que temos. Então a gente tem que ser feliz e se contentar e ficar satisfeita com o que temos. É o que temos. Então sejam todos bem-vindos. Normalmente nós abrimos a nossa live com o grupo musical Infinito Bem. Mas infelizmente hoje não foi possível, houveram alguns probleminhas de técnicos e também de saúde, então não foi possível o grupo se apresentar hoje na live do Infinito Bem, que é de 7 às 8, e depois eles entram com a nossa, fazendo a abertura, tocando 2 músicas, e depois nós assumimos. Mas infelizmente hoje vamos ficar aqui na saudade de André Lima, Thalita, Renier, Nielce, Paulo, Renato, Miguel, enfim, aquela turma. Será que está faltando o nome de alguém? Acho que não. Então vamos ficar aqui na saudade deles, mas quando for na próxima sexta já estaremos de volta, né? Então hoje eles estão no descanso deles. Hoje somos nós, sem aqueles passarinhos cantando, são os passarinhos do Viana de Carvalho. Então, boa noite a todos, boa noite, Eva, uma noite de paz. Muito bem, agradeço a todos nós esse reencontro. Então, nós vamos fazer, já que nós temos hoje a música, né, para fazer esse... Não temos hoje a música para fazer essa abertura e fazer a prece inicial, mas nós faremos, né? Então eu solicito que cada um, aonde estiver, em suas casas, recolhido em seu lar, na sua residência, possam, nesse momento, elevar o pensamento a Jesus, aos nossos amigos espirituais, ao guia de cada um, e unir nossas mentes, unir nosso sentimento, o nosso amor, o nosso carinho, em prol de nosso planeta. Ó Mestre amado, te suplicamos, Mestre, te suplicamos, que nos ajude a suportar as tempestades, que nos ajude a vencer os obstáculos, que nos ajude a atravessar esse longo deserto que todo o planeta vem atravessando. Nos ajuda, Mestre, a vencer todas essas provações, expiações, resgates. Nos ajuda, Mestre, a compreender, mas também a nutrir dentro de nós a esperança, a paz, o otimismo. Nos ajuda, Mestre, a viver o que tem que ser vivido e a suportar o que tem que ser suportado. Não te pedimos a paz, não te pedimos a alegria, a felicidade, mas te pedimos para nos ajudar a conquistar a paz, a esperança, a felicidade. Nos ajuda, Pai, a sermos também luz, semeadores, semeando nesse gigantesco jardim, o jardim de Jesus. Que todos nós possamos, cada dia ao nos levantarmos, deixar nascer em nós o nosso sol, a nossa luz,
afastando as sombras, as dúvidas, e por onde passarmos, podermos lançar sementes de esperança, de fé, resignação, compreensão e amor. Habita em nossos corações, nos fortificando, hoje e sempre, graças a Deus. Que bom poder estar com vocês. Agora nós vamos convidar o nosso amigo, que momento maravilhoso será, o Frederico Menezes, tão esperado em nosso auditório virtual. É muito bom esse momento. Olá, Frederico, que maravilha! Desta vez eu estou tendo a oportunidade de falar com você, de interagir com você, porque quando você esteve em nosso centro, no Viana de Carvalho, no momento inédito, Fred Menezes vem aqui no Viana de Carvalho. Eu estava com uma viagem marcada para Santa Catarina, mas fiquei assistindo você de lá. E só vendo a animação do pessoal, as gargalhadas, a luz, a alegria que ficou aquele auditório. E eu só de longe, só assim, com água na boca. Um dia eu ainda hei de me encontrar com ele. Então, e eu espero um dia estarmos no auditório realmente do Centro Espírita Viana de Carvalho e receber você mais uma vez. Eu tenho esse prazer de estar diante de você. Tá? Então, só temos que te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Quando a Leonira me disse, olha, Fred aceitou, então, daqui a pouco você vai estar convidando até Chico Xavier a fazer uma live diretamente do céu. Se Frederico aceitou, Chico Xavier também vai aceitar. Então, você fez uma boa pesca. Então, foi uma alegria imensa para nós ter você conosco, por você ter aceitado. Olha, a pandemia trouxe limitações e perdas, mas para a gente foi agora um ganho, tá vendo? Quando que a gente ia conseguir uma vaguinha para ter você conosco? Então, vamos aproveitar, como eu estava dizendo, o que temos no momento é o mundo virtual, então vamos aproveitar esse mundo virtual, não é? E estreitar, e eu digo assim, quando se está perto do coração, não existe distância. E aí a gente une as mentes, a nossa emoção, o nosso coração, para tentar chegar na casa de cada um que nesse momento ainda está impossibilitado de ir presencial, né? E você vai nos trazer esse tema maravilhoso, porque é o que a gente mais escuta de indagação, que são mortes coletivas nas calamidades, e qual o sentido? Esse é um tema que todo mundo hoje está se perguntando diante da situação planetária que estamos vivendo. Então, nos traz aí, Fred, as tuas reflexões. Perdão, está chamando Fred, viu? Hoje me perguntaram, mas chamo ele Fred, é muita intimidade. Eu já estou me sentindo amiga íntima de infância. Estou chamando Fred. Então, nos traz esse tema que tantas pessoas estão nos perguntando, por quê? Por que tudo isso? Incêndio, furacão, terremoto, tornado, fogo, guerras, pandemia, tudo junto. Nosso planeta está assim, borbulhando de catástrofes. Por quê, Fred? Então, traz para nós essa reflexão na noite de hoje. Fique à vontade. Antes de mais nada, dizer assim, da minha alegria, né? Porque eu estive aí no Viana de Carvalho, me senti muito feliz, me senti super bem acolhido. Foi um momento especial para mim. Quero retornar presencialmente no próximo ano. Desejo do meu coração. Segundo, poder aceitar, né, ter tido esse espaço de interagir com vocês, com os frequentadores da Viana, com de outros locais que estão participando Sim. através das redes sociais e vão assistir posteriormente. Sim. É uma grande alegria, viu? Uma felicidade muito grande, uma honra para mim estar hoje com vocês. Que maravilha. O tema é extremamente atual, não poderia deixar de ser, né? Não só pela pandemia,
mas já há umas boas décadas que o nosso planeta vem vivenciando uma série de conflitos, sejam estes conflitos ou calamidades provocadas pelos homens, como as guerras, o movimento terrorista, ou seja, os conflitos de natureza, da própria natureza, como os que você citou aí, os tornados, os furacões, incêndios no meio ambiente, pandemias, epidemias. E quando nós passamos um olhar pela doutrina dos espíritos, o espiritismo nos proporciona, até porque o próprio espiritismo é lei da natureza, nos proporciona uma maior lucidez para compreender esse instante. Em duas vertentes, em duas frentes. Primeiro, nos explicando que tudo isso faz parte da lei da destruição, que nós estudamos na terceira parte do Livro dos Espíritos. A terceira parte que trata das leis morais da vida. E dentre essas leis morais da vida, que é a lei de conservação, a lei de justiça, de caridade, tem também a lei da destruição, que é uma lei de equilíbrio em planetas materiais como o nosso. É bom ressalvar que quando nós estudamos o Livro dos Espíritos, eles citam muito bem a questão de ser a Terra um mundo material, um mundo muito denso, um dos planetas mais atrasados do universo. Portanto, tem uma relação intrínseca e direta entre a materialidade do nosso planeta e as necessidades espirituais dos seus habitantes. Essa lei de equilíbrio, essa lei da natureza, da destruição, visa equilibrar as expressões de sobrevivência, da multiplicação das espécies e das sobrevivências. Inserindo nesse aspecto aí a reencarnação, nós vamos nos defrontar também como sendo, na reencarnação, a lei da destruição, que são as calamidades, as mortes coletivas, mecanismos de progresso, não apenas de equilíbrio populacional, não apenas de equilíbrio de funcionamento da natureza como um todo, mas também instrumentos de progresso para o nosso mundo. Porque até a maneira como se desencarna, até a forma em que a gente faz a passagem para o mundo dos espíritos, é um instrumento também de depuração e de progresso para a alma, em que quase sempre a maneira de desencarnar tem a ver com processo kármico, com resgates de problemas do passado, e ao mesmo tempo em que sensibiliza o espírito à sua passagem, preparando-lhe a mente, o psiquismo, o coração, para uma vida mais alta, de aspirações mais elevadas. Quantas vezes a criatura está às portas da desencarnação ou sob o perigo de morte, e ele faz uma revisão né, da sua maneira de viver, das suas emoções, uma revisão das suas atitudes, seja até aquelas pessoas que já estão um bom tempo com enfermidades, ou seja, aquelas que passam pelo susto da desencarnação no acidente, seja de avião, de automóvel, seja de terremoto, de que natureza for. Então, nós aprendemos no Espiritismo que as chamadas mortes coletivas estão dentro dos resgates kármicos e estão dentro dos mecanismos para o progresso da civilização. É através das calamidades que também o progresso se faz nas ciências. Vejam só, nós temos dois tipos de calamidades que acontecem habitualmente no nosso planeta. Obedecendo à lei de destruição, que faz parte do equilíbrio da natureza. Existem dois tipos de calamidades. As calamidades naturais, que nós já citamos, e as calamidades provocadas pela ambição, pela selvageria dos homens, dos seres humanos, como é o caso de guerras. A Primeira e a Segunda Grande Guerra Mundial, por exemplo, foram responsáveis por saltos extraordinários na nossa ciência, bem como nas nossas leis, tornando-se mais humanitárias. Vamos pegar como exemplo especificamente a Segunda Guerra Mundial. Mais de 50 milhões de pessoas perderam a vida física durante os 4 anos da Segunda Guerra Mundial, desencadeada pelos processos de ambição, de barbárie, de selvageria dos nossos governantes, dos mandatários e da população.
Muito bem. Então, a partir desses mais de 50 milhões de pessoas que perderam a existência física, e mais, os que foram mutilados, os soldados que nos campos de batalha, os médicos tiveram que improvisar e que descobrir meios de atendê-los nos campos de batalha, emergencialmente. Então, foi graças a isso que nós vimos desenvolver, depois da Segunda Guerra Mundial, muita coisa maravilhosa no campo da medicina, no que diz respeito às urgências, às emergências, aos medicamentos para salvar vidas em estado de aguda ameaça. Foi também depois da Segunda Grande Guerra Mundial que nós chegamos à Lua, devido aos mísseis e às bombas desenvolvidas na Segunda Guerra Mundial. Foi analisando os mísseis construídos para matar outros seres humanos que nós desenvolvemos os nossos foguetes de propulsão para sairmos da Terra e irmos até a Lua e enviarmos sondas para distante do nosso sistema solar. Foi também a partir da Segunda Grande Guerra Mundial que se criou e fortaleceu a Organização das Nações Unidas, que antes era a Liga das Nações, e se aperfeiçoou as leis entre as nações, intensificando o comércio entre as nações para diminuir a beligerância e a agressividade. Então vejam quantas coisas maravilhosas não aconteceram, quantos progressos não vieram, em que a grande lei aproveitou a nossa selvageria para fazermos progredir. Então, mesmo quando as calamidades surgem a partir da invigilância humana, o progresso se faz das lições que se tiram desses descalabros da criatura humana. E também, como no nosso caso vivenciamos agora a pandemia, o quanto as nossas ciências têm progredido também. Em um tempo recorde, surgiram as vacinas. Em um período recorde, estão analisando-se vários medicamentos, não apenas vacinas, mas medicamentos, para fazer frente a outras famílias de coronavírus e para prevenir outras pandemias. Mas, ao mesmo tempo, nós verificamos, na questão 738 do Livro dos Espíritos, que, entre outras questões, quando Allan Kardec pergunta por que Deus permite as calamidades, né, as mortes coletivas, os espíritos que respondem falam sobre a lei do progresso e eles terminam a resposta com uma frase monumental. Eles dizem assim: e também porque permite que aconteça em poucos anos o que demoraria séculos para acontecer. Então, o progresso que talvez demorasse séculos, sim, em um caso pandêmico de calamidade, o progresso se efetua num tempo recorde. Acelera. E, ao mesmo tempo, né, as mortes coletivas, você tem um acelerar do processo de transformação de gerações. Há mais de 10 anos atrás, aconteceu o tsunami na ilha de Sumatra, na Indonésia, que ceifou mais de 265 mil vidas. Ora, isso não é fortuito. É preciso que nós tenhamos, conforme o Espiritismo nos mostra, uma visão acima das contingências imediatas da Terra. É preciso que coloquemos a ideia de que a lei de Deus é sábia e que nós somos espíritos imortais que já vivemos antes. E com este contexto mais elevado, mais profundo, a gente passa a entender que um planeta como o nosso, ainda de expiação e provas, onde a grande maioria das almas que aqui vive necessitado de reajuste perante a própria consciência e reajuste perante o funcionamento da lei de Deus, esta grande maioria está vulnerável e suscetível de correções que aconteçam devido aos próprios confrontos energéticos da natureza em ebulição do planeta. Sabemos que cada natureza reflete muito da condição dos espíritos que vivem em determinados ambientes. Nos mundos mais avançados, mais elevados, a natureza não tem essa convulsão que tem no nosso planeta, porque ela reflete, de alguma maneira, o equilíbrio vibratório e energético dos seus habitantes mais elevados. Quanto mais atrasado é o mundo, mais os espíritos que habitam ali são espíritos em convulsão íntima, em conflitos profundos,
em atritos interiores. E isto se reflete na sua própria forma de agredir a natureza, não apenas agredir derrubando árvores ou caçando animais, mas agredir através do ódio, da mágoa, do ressentimento, através da indiferença, do orgulho, da prepotência, da vaidade, que são vibrações, tônus vibratórios perturbadores a agredir e a encharcar o ambiente de um planeta. Então a natureza responde a isso. Como são almas que têm débitos para com a grande lei, muitas vezes essa mesma lei sai do picadinho, que é aquele morre um aqui, desencarna outro ali, Sim. e coloca no mesmo ambiente, seja no avião, seja numa região que sofre um terremoto ou um maremoto, ou seja num quadro pandêmico, que é um quadro mais agudo e mais grave, em que todo o planeta vai sofrer as consequências, Sim. fazendo com que, como é na atualidade, mais de 4 milhões de pessoas tenham desencarnado. Embora seja, naturalmente, lamentamos e sentimos a dor de todos os familiares que vivenciaram essas chamadas perdas, entre aspas, e de amigos nossos que partiram, e nós os conhecemos muitos, né? Nós entendemos, buscando a serenidade e compreensão, que tudo também está dentro desse funcionamento, desse equilíbrio da lei. A lei não vai atender a nossa visão restrita e limitada. Ah, porque é que Deus permitiu isso? Sim. Né? Cobramos de Deus algo sem fazermos uma análise da nossa relação com o equilíbrio do universo. E aí não entendemos e não estudamos o funcionamento da lei, e não entendemos que essa mesma lei que nós nos impactamos e nos chocamos é uma lei pedagógica por excelência, que objetiva não punir exatamente as criaturas, mas proporcionar aos habitantes deste ou daquele mundo os recursos para o seu aperfeiçoamento, o resgate para que tenhamos uma consciência quite com a lei, em paz para conosco mesmo. E aí, através do desencarne coletivo, você tem a partida de verdadeiras gerações inteiras, proporcionando aquilo que os espíritos já nos falam ao estudarem a transição do planeta Terra para uma condição de mundo regenerado, fazendo nascer mais rapidamente, fazendo nos assistir mais rapidamente à chegada de uma nova geração, onde espíritos mais maduros, de maior expansão de consciência, reencarnam para fazer o salto evolutivo de que carecemos. Allan Kardec, no livro A Gênese, ele faz um estudo, um tratado, um verdadeiro tratado sociológico, quando ele estuda a nova geração e a era nova do planeta, mostrando-nos que a mudança que a Terra estaria sofrendo, e isto foi informação desde o século XIX, quando a doutrina dos espíritos foi codificada por Allan Kardec. Desde aquele período do século XIX, os espíritos nos diziam, são chegados os tempos, em que o nosso mundo sofreria a depuração e passaria a um degrau superior a este que nós ainda estamos vivenciando. Já estamos em plena transição. Sim. E naquela oportunidade, Allan Kardec, estudando, dizia que a mudança da Terra para uma condição melhor se daria muito mais em função do reencarne de espíritos mais preparados e evoluídos e a retirada do nosso planeta de entidades mais atrasadas e mais materializadas. Este movimento, idas e vindas, que nós conhecemos perfeitamente pela reencarnação, é que iria proporcionar muito mais a transformação da Terra do que propriamente as calamidades, os fenômenos teratológicos da natureza, que, embora continuem acontecendo, sempre ocorreu na história da humanidade. Embora agora tenha uma certa quantidade, talvez mais ampla, e como nós temos meios de comunicação que nos informam imediatamente, assistimos, né, em tempo real, uma grande onda invadir um país, assistimos terremotos acontecendo do outro lado do planeta, coisa que não acontecia anteriormente. Então, as calamidades sempre existiram, não é novidade. As pandemias sempre ocorreram. A última, por exemplo, matou mais de 50 milhões de habitantes no mundo. Essa atual
desencarnou 4 milhões e 500 mil, mais ou menos. A que aconteceu no começo do século XX, né, a peste negra, Sim. desencarnou mais de 50 milhões de pessoas ao redor do mundo. Quando a nossa medicina era mais atrasada, quando as condições de higiene, né, de saúde eram Ainda. bem mais precárias. Sim. Então, sempre aconteceram pandemias, epidemias, terremotos. No começo do século XX, aconteceu um grande terremoto que atingiu particularmente Lisboa, ceifando milhares e milhares de vidas. Então, esses fenômenos catastróficos sempre estiveram na nossa história, fazendo parte do recurso do resgate coletivo. Às vezes, numa casa, numa cidade, numa região, em um país especificamente. As chamadas mortes coletivas são espíritos que têm aquele mesmo gênero de necessidades, de passar para a dimensão espiritual através daquele mesmo tipo de circunstância. E, portanto, estão localizados em determinada faixa de experiência. Mas o que é também consolador, amigos e amigas do Viana de Carvalho, que é consolador, é verificar o movimento realizado de lá, do mundo dos espíritos, para cá, entre nós que estamos espíritos encarnados, o movimento de misericórdia, Sim. de ternura e de proteção. Talvez, estamos aqui fazendo uma conjectura baseada nas informações dos bons espíritos, talvez só na época em que Jesus esteve na Terra, houve um movimento da presença de legiões poderosíssimas de espíritos luminosos em toda a nossa crosta e na atmosfera planetária, só sendo superada, este momento atual, pela presença do Cristo. Porque desceram à Terra, durante este período da pandemia, verdadeiras legiões magníficas de benfeitores, para receber os que estavam desencarnando, vitimados pelo vírus, pelo contágio, e para fortalecer e sustentar os familiares que ficaram saudosos, muitos deles sem poderem nem mesmo se despedir Isso. do seu ente querido. Que não só foi uma Movimento. perda, né, como se diz, não foi só uma morte, um óbito, foi a circunstância, de que forma, e com essa grande privação de conseguir fechar um ciclo, fazendo aquele ritual de um velório, de uma despedida, das orações, fechando esse Exato. ciclo. Então, veio assim de uma forma completamente diferente, pelo menos para essa geração que está vivendo de 100 anos para cá, que nunca passou por uma pandemia, né? Então, foi algo assim, para nós, inédito. Né? Exatamente. E, ao mesmo tempo, vivenciando essa experiência que você citou de não conseguir fechar um ciclo, né, o ciclo do luto Do luto. imediato, não deixa de ser o mesmo convite que Jesus fez lá atrás. Olha só que coisa interessante. Há mais de 2000 anos, quando um jovem que acompanhava ao Cristo desapareceu por uns dias, e quando ele voltou, disse: Senhor, eu estou há 3 dias velando meu pai. E Jesus disse: deixai os mortos enterrarem seus mortos. Quanto a ti, vem anunciar a beleza do reino que não perece jamais. É claro que Jesus não estava desprezando a solidariedade, a dor de quem viu partir um ente querido. Não. Mas ele estava colocando acima dessas circunstâncias passageiras a ideia da plenitude, da vida vitoriosa, né? Que a consciência permanece depois do fenômeno da sepultura, que nossos entes amados, estes que nós não podemos nos despedir, eles receberam a nossa despedida vibratória, afetiva, e vamos ter um reencontro com estes amados. Porque essa é uma das características que esta lei pedagógica da vida nos ensina, que o Espiritismo referenda, através da fé raciocinada, é que o amor é exatamente o imã que imanta todos os corações que se amam. Se os que se odeiam se reencontram no mundo espiritual, sim, imagine os que se amam. Uhum. Não é? Se aqueles que se fazem adversários uns dos outros não conseguem se apartar depois da desencarnação, imaginemos nós, avós, netos, filhos, maridos, esposos, pais, mães,
estes terão reencontro, porque é da lei da vida e da própria imortalidade esse funcionamento. Então, fenômenos como estamos vivendo estão servindo ao progresso da nossa civilização. Na contemporaneidade, ao mesmo tempo, lado a lado com os graves problemas sociais, humanitários, que todos nós temos observado na Terra desde o século XX até os nossos dias no século XXI, tudo isso está também a serviço de um processo mais profundo e mais elevado. Ao lado desses fatores, também o nosso mundo, a nossa sociedade, tem visto progressos acelerados da sensibilidade humana. Agora, na pandemia, quantas almas se movimentaram na solidariedade e na fraternidade? Mas isso também já vinha acontecendo antes da pandemia. Já vinha no crescente os movimentos de amparo aos mais vulneráveis, aos mais frágeis. Isto em todo o planeta. Os animais passaram a receber cada vez mais atenção, carinho, a ternura. Direitos também, os direitos. Direitos dos animais. Que foram exatamente cada vez mais sendo observados com os nossos irmãos que estão estagiando no reino animal. Ainda. Então, são ainda, saltos, mas que um dia irão estar como nós. Na consciência humana. Então, são trajetórias de esclarecimento em que nós percebemos que a nossa civilização amplia a sua percepção de vida. Não é, talvez, como nós gostaríamos, mas é conforme as necessidades imperiosas de cada faixa de experiência, de cada espírito, de cada individualidade, de cada coletividade, porque isso tem as suas variações. Então, nós guardamos uma serenidade muito grande ao entender que as calamidades são saltos no processo da evolução da humanidade, servem ao progresso. Se alguém pergunta assim, todas as pessoas vão ter essa percepção, vão mudar a sua maneira de ver a vida? Não, com a pandemia. Não vão. Muitos permanecerão mais ou menos no mesmo estágio. Porém, outros tantos foram tocados na intimidade. Sim. Outros tantos se abriram a perspectivas novas. E agora temos um desafio que é a retomada da nossa trajetória em bases cada vez mais consistentes de fraternidade legítima. E, ao mesmo tempo, cada indivíduo, cada um de nós, foi convidado, e tem sido convidado, a ressignificar a própria existência. Isso. A reestruturar seus valores, a também visitar o seu universo emocional. Se conhecer mais no campo da sua própria psicologia, no seu campo mental. Porque também ficou evidenciado, e vem sendo evidenciado, a imensa fragilidade emocional e psicológica de grande parcela da humanidade. Antes mesmo da pandemia, a própria predominância da depressão, do pânico, dos níveis agudos de ansiedade, apontam para essa fragilidade, convidando a criatura humana a rever o seu olhar sobre si próprio, a se conhecer, porque ninguém pode entender a vida, porque esse é o drama do quadro da depressão. Por que é que eu sofro? Por que é que eu estou passando por isso? A vida não tem sentido. Muitos perdem o sentido da vida e outros nunca tiveram. Por quê? Porque como é que você pode entender a vida se não se autoconhecer? Essa não é uma frase minha. Esta frase foi popularizada por Sócrates, mas que, na verdade, estava escrito no templo de Apolo em Delfos. Sim. Homem, conhece-te a ti mesmo e decifrarás o enigma da vida. Então, para que a gente entenda o sentido real da vida, é fundamental que a gente tenha coragem de olhar para dentro. E olhando para dentro, detectarmos o que é a nossa natureza. Compreender a nossa natureza imortal. Compreender que nós somos seres transcendentes numa experiência temporária na matéria. Nós não somos um corpo físico que parece que tem uma alma. Nós somos uma alma utilizando temporariamente a matéria densa. E isto faz uma enorme diferença a partir do ângulo de visão. Sim. Porque quando eu observo que as minhas vivências, as minhas lágrimas, as minhas dores na atualidade estão a serviço de um expurgo interior, de uma depuração,
de uma sensibilização, de uma humanização minha, para a partir daí atingir níveis de espiritualização, então eu passo a melhor proveito das minhas experiências. Eu começo a compreender melhor por que determinadas circunstâncias são mais árduas para mim do que para outra criatura. Por que determinadas situações são recorrentes na minha trajetória. O que causa muito desafio para muita gente é ver que determinadas experiências se repetem na sua vida. Geralmente, problemas que arrancam muitas amarguras. E esses fatos recorrentes são, na verdade, ecos insistentes, convidando a criatura a olhar com mais agudeza a si próprio. E, a partir daí, termos os recursos e as condições da grande transformação, que é o objetivo primordial de estarmos aqui. A reforma moral, a mudança de patamar espiritual, a elevação de propósitos da nossa vida, a edificação de sentimentos cada vez mais belos, cada vez mais profundos, as atitudes cada vez mais refletindo a nossa constituição íntima, que é amor. Nós somos seres cuja tessitura íntima, cujos átomos íntimos, formado por partículas de amor. Quanto mais nós investimos neste elo com a divindade, que é o sentimento do amor, mais nós irradiamos um brilho diferente, nós ampliamos e expandimos a consciência. E nós passamos para degraus mais avançados, porque quem ama, não ama só a si. Isso seria um exercício egocêntrico. O amor pressupõe um senso de integração consigo, com o próximo, com o ambiente e com Deus. É por isso que a alma que amplia sua forma de viver amando é uma alma que se sente relacionada a tudo. Temos como exemplo, talvez, mais evidente, Flora o Cristo, Francisco de Assis. Sim. E a tudo chamava de irmão. Isso. Era uma forma dele dizer que se sentia ligado a tudo, a todos os fenômenos, ao outro ser humano, mas aos animais, aos vegetais, né? A todos os fenômenos do universo diziam respeito a ele. Então isso é fruto da expansão amorosa, no amor no seu conceito mais elevado que a gente possa ter, a nossa percepção mais digna que a gente possa nutrir, que a gente possa tentar entender dentro do que nós somos capazes de fazê-lo no nosso atraso atual. Sim. Então, essa relação amorosa com a nossa natureza tem muito a ver com o autoconhecimento, que irá proporcionar a educação íntima, a educação integral, a educação de profundidade. Por que é que nos mundos superiores não se faz necessária essa lei de destruição como nós temos aqui? Exatamente porque, sendo almas mais espiritualizadas, seus corpos são menos materiais. Portanto, eles não precisam se nutrir dos seus irmãos em condição do reino animal. O planeta em si, naqueles que são mais avançados, é um planeta também mais sutilizado. Sim. E, em consequência, mais harmônico. Portanto, não há a lei da destruição como nós a conhecemos aqui. Aqui é um fenômeno mais denso que pede algo mais ostensivo quanto a isso. Daí porque as calamidades são uma constante na nossa experiência comum. Até que estamos nos aproximando, nesse instante, daquilo que seria mundo regenerado. E não ninguém pode dizer que vai ser amanhã, mais tarde, daqui a meses, anos, não. Sabemos que isso ainda vai durar décadas. Mas estamos caminhando firmemente porque desde o ano 2000, segundo os benfeitores espirituais, vem se acelerando o processo da transição planetária. Que começou lá atrás, claro, bem antes, mas que a partir da entrada no terceiro milênio, os fatores, os elementos predisponentes a um avanço mais acelerado foram sendo postos no nosso campo de vivência.
com reencarne de almas mais maduras, com o avanço da tecnologia, com as calamidades intensificadas, com os confrontos entre realidades belas e realidades atormentadoras, né? Com conquistas magníficas do pensamento da humanidade e, ao mesmo tempo, a bestialidade do terrorismo, por exemplo. Então, nós temos o confronto ainda natural, intensificado, potencializado por este acelerar, que vai cada vez mais se potencializando esse progresso, essa lei do progresso, à medida que os anos vão passando. As próximas décadas, os próximos anos, vamos assistir, eu não tenho dúvida disso. Fenômenos muito interessantes para a nossa maturidade espiritual. A ampliação que vem se dando da sensibilidade mediúnica. A quantidade de médiuns infantis e jovens, que sempre existiu, mas que vem sendo aumentado cada vez mais. Nessa pandemia, eu tive muitos exemplos de jovens que passaram a ver espíritos, a escutar os espíritos, a ter fenômenos ao redor de si, crianças também. Então, nós vamos assistir algo dessa natureza no campo psíquico, vamos assistir conquistas da nossa ciência, que a gente vai ficar de queixo caído. Tal a velocidade da vertente do desenvolvimento, não só tecnológico, mas de outros recursos dos vários campos da ciência. Nós vamos ter presenças espirituais magníficas de almas belas reencarnadas, que já são hoje pré-adolescentes e adolescentes, e que daqui a alguns anos, adultos, estarão assumindo postos importantes nos vários campos da manifestação humana. Então, a perspectiva é maravilhosa para o nosso planeta. É uma perspectiva cheia de otimismo para o nosso mundo. Sem perder, claro, e aí não vai nenhuma alienação da realidade problemática da Terra. É claro que ainda vamos conviver com desafios. É claro que ainda vamos conviver com a dor. É claro que ainda vamos conviver com quadros expiatórios. Até que, em breve, não teremos mais necessidades desses fatores. É só a gente observar, por exemplo, que até o século XX, boa parte do século XX, como a gente encontrava corpos disformes, teratológicos, monstruosos, nos quadros de expiação manifesta na deformidade do organismo físico. Mas observe que de algumas décadas do século XX para os dias de hoje, os quadros expiatórios são essencialmente sutis. É mais no campo da emoção, nos dramas da depressão, nos dramas da obsessão, nos dramas da ansiedade, da angústia. Enquanto que diminui a presença das chamadas enfermidades que destrói e deforma o organismo. Embora ainda exista, mas numa proporção bem maior, bem menor, aliás. Então, nós verificamos que isso também faz parte do processo de evolução da Terra, da sua mudança de faixa. Já não somos apenas o mundo de expiação e provas. Somos um mundo em transição. Não estamos parados na faixa da expiação e provas. Estamos em movimento, saindo daquela faixa da expiação e provas para alcançarmos no futuro, que esperamos muito breve, a condição de mundo regenerado, onde as almas serão imperfeitas ainda, seremos espíritos ainda com defeitos, mas haverá uma maior propensão, sobretudo no início da regeneração, haverá uma maior propensão ao bem, sendo que muitos espíritos que permanecem endurecidos no ódio, na mágoa, na raiva, na violência, já estão sofrendo um processo de retirada para darem continuidade ao seu desenvolvimento em outra instância do cosmos, amparados por Jesus, porque são também ovelhas do aprisco do Senhor, que não abandona nenhuma de suas vidas. Então, são essas perspectivas monumentais que a doutrina dos espíritos nos esclareceu desde o século XIX, que os benfeitores, como Manuel Filomeno de Miranda, através do Divaldo, vem apresentando na sua lavra a respeito da transição da Terra, que Emmanuel, na obra A Caminho da Luz, lá nos idos da década de 40, 30, 40,
já falava da grande transformação do nosso planeta, que Allan Kardec recebeu de Lacordaire, de Agostinho de Hipona, de São Luís, do Espírito Verdade, as informações referentes ao processo dito apocalíptico, ou transformador, revelador de uma nova realidade a ser patenteada para a Terra. Então, nada está fora do lugar. Nada está fora do concerto divino. As dores atuais que nos assustam, os dramas atuais que nos perturbam, os desencarnes coletivos que levam um verdadeiro terror àqueles não familiarizados com a vida espiritual. Tudo isso está contado pela divina providência. Não há uma só folha que caia sem que a providência divina o permita. E a permissão está relacionada com a necessidade. A permissão está relacionada com a sabedoria. Porque a sabedoria não enxerga apenas o efeito imediato. A sabedoria enxerga muito além, numa visão de médio e de longo prazo. Sim. Já estamos no nosso horário? Ainda temos 10 minutos. Terminamos às 9, temos 10 minutos, que aí você pode fazer essas considerações finais. E, apesar que toda a sua fala já é uma prece de esperança, eu vou querer que, faltando alguns minutinhos, você finalize sua fala, você fazendo a prece, tá certo? Certo. Tá bem? Tá bom. Então, agora, okay. só uma observação, Fred. Quando você traz todos esses pontos, que apesar de vermos de imediato, desse primeiro olhar, a forma catastrófica, pessimista, negativista, derrotista, tudo isto, mas, na verdade, a pandemia nos faz um convite, ou toda essa situação que está acontecendo agora, nos faz um convite a esse mergulho, mais do que nunca, a esse mergulho interno, a descobrir a nossa capacidade, o nosso potencial, a nossa capacidade de renovação, de superação, de se reinventar, de se reescrever, de criar uma nova história, né? Se reeditar, né? Eu digo assim. Então, como fez esse convite, que alguns não querem ouvir, não querem ver, nada está acontecendo, às vezes até nem se dá conta que entrou na pandemia. Né? Uns acham que nem entrou na pandemia. Outros sofreram transformações gigantescas e que se assustaram, deprimiram, entraram em pânico. Já outros procuraram do caos tirar obra-prima. Fazer verdadeiras obras-primas. Quantos que se escandalizaram com situações que ocorreram, mas só se escandalizaram porque despertaram uma consciência do que é certo, do que é errado, do que é correto, do que não é, do que é humano, do que não é. Então, a própria indignação já mostra uma mudança de pensamento, de não encarar certas coisas como normal, natural, é isso mesmo, é da vida, é do mundo, mas... E que não ficaram presa naquela velha frase, o mundo não presta, o ser humano não presta, o homem não tem jeito. Não, mas que buscaram fazer diferente, né? Aproveitando todo o horror que vivemos, plantando no deserto. Eu digo assim, plantando no deserto. Isso. Mas aí você colocou exatamente muito bem que essa coragem de olhar para dentro, de aproveitar, e é por isso que tudo isso que está acontecendo está sob o comando do alto, para que as pessoas possam fazer esse trabalho de aformoseamento interior, sim, de esculpir, quem tiver olhos para ver e ouvidos para ouvir, esculpir o ser renovado do amanhã. E é para isto que nós estamos caminhando. A perspectiva da Era Nova é maravilhosa. A Terra regenerada, um verdadeiro paraíso em relação às circunstâncias que nós temos de expiação e provas. Não vai ser um mundo de almas transcendentais, maravilhosas, não. Mas será um mundo onde
teremos oportunidades de predominar o bem e de apostar mais ainda no bem. E desde que saibamos aproveitar esses instantes de crise, que são instantes de depuração, nós podemos e devemos trabalhar nosso mundo interno para contribuir a esta mudança. Sim. Nós podemos encerrar fazendo exatamente esse levantamento, essa reflexão que todos nós podemos fazer. Que contribuição eu estou dando Sim. para o mundo melhor que virá? Isso. A partir da minha própria mudança Isso. e, sobretudo, da minha coragem, atitude de agir no mundo. Isso. Porque descobrir o Cristo em nós é sair das mãos dele para ir ao encontro do mundo inteiro. Então, esse é o trabalho que vai dar otimismo, confiança, leveza e capacidade de enfrentar as sombras e os desafios, as sombras que ainda carregamos em nós e os desafios de fazer brilhar a luz que constitui o nosso ser. Eu quero, portanto, agradecer ao Viana de Carvalho pelo convite afetuoso, carinhoso que me fez, pela alegria de poder compartilhar essas reflexões com todas as pessoas que estão participando conosco, Sim. todos que irão assistir a posteriori. Agradeço de coração, desejando que o Viana se torne cada vez mais uma instituição coesa, unida, propagando, libertando consciências, iluminando vidas, amparando almas que tombaram Isso. e, sobretudo, sendo o elo propulsor do amor. Vamos orar agora para agradecer a Deus de amor e misericórdia todos esses nossos instantes. Maravilha. Senhor nosso, força divina do cosmos que ainda não entendemos, mas que nos ama incondicionalmente. Agradecemos a bênção desta noite, o encontro da família Viana de Carvalho, o encontro com todos nós. E pedimos que esta energia e vibração que nos envolveu durante o nosso encontro espalhe-se em todos os corações que não puderam estar conosco. Espalhe-se sobre a humanidade inteira. Possam os enviados dos céus fazer repercutir na intimidade de todas as almas a vibração de esperança que caracteriza o aprisco do Senhor. E que possamos, determinados, abrir as nossas mãos, abrir os nossos braços e contribuir para amparar, acolher, agasalhar na intimidade da alma aqueles que mais sofrem, aqueles que não compreendem o sentido das lutas, aqueles que estão presos ainda nas malhas e nas grades do materialismo dissolvente. Ajuda-nos, Senhor, a entender as nossas próprias necessidades, para que possamos, acendendo o próprio brilho interno, vencer as nossas deficiências que ainda caracterizam o nosso mundo interior. Abençoa a instituição Viana de Carvalho, para que possa permanecer fiel aos postulados do amor e do bem, fiel ao pensamento da doutrina dos Espíritos, aliviando vidas, socorrendo almas. Fica conosco, Senhor, consolando aqueles que sofrem a dor da saudade em todo o planeta e distribuindo para todas as famílias, para todos os lares, o alimento sagrado do amparo, do socorro, do otimismo e da esperança. Fica conosco e nos abençoa hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Frederico, nós te agradecemos imensamente. Estou aqui representando toda uma instituição, uma casa espírita, mas mais do que tudo, uma família. Então eu digo que a nossa casa Viana de Carvalho, ela é mais do que um centro espírita. Ela é uma família. E como o nosso centro, eu tenho o nome de uma família, eu faço sempre uma brincadeirinha, todos que vão lá fazer palestra, eu fiz, você vai ser rebatizado. Mas como assim? Como é seu nome? Eles dizem, pronto, agora o seu nome vai ser Frederico Menezes Viana de Carvalho. Então você ganhou um nome também, Viana de Carvalho, é um dos nossos. E que agradecemos sempre a Deus a oportunidade, ao próprio Viana, que sei que zela por nós também,
de nos ter oferecido aquele canteiro, um gigantesco jardim. Cada um encarregado de um canteirozinho para semear, para cultivar, para ver florescer. Então, sempre o agradecimento pela oportunidade de servir. E que a nossa casa possa ser uma casa de estudo, uma escola, mas que, tanto quanto um hospital, e eu digo uma oficina, para consertar, ajudar a consertar as nossas peçazinhas quebradas, não é? Então, que quando você puder, venha nos ver pessoalmente, a casa é sua também. Queremos um dia ir até você aí em Pernambuco e, quem sabe, Prazer. levar nosso grupo musical Infinito Bem e fazer uma noite bem festiva, bem alegre, bem feliz. Então, nos encontraremos, com certeza. E agradeço infinitamente a você, muita paz, muita luz, porque a tua missão, a tua importância no movimento espírita, sem levar para o lado do envaidecimento, mas você sabe, a importância e a responsabilidade, a seriedade, o compromisso que a sua fala tem. Quantas pessoas que hoje estiveram aqui, mais do que todas as outras noites, porque queriam ouvir você falar dessa indagação que tantos estão fazendo nesse momento. Então, sua palavra tem peso, sua palavra vem com responsabilidade. Então, agradeço por ter abraçado, aconchegado, acalentado o coração de muitas pessoas que estavam angustiadas. Então, fica aqui nosso eterno agradecimento. Muita paz, muita luz para você. Tá? Tchau, tudo de Todos bom. vocês. É.